Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar, e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês 3 motivos pelos quais o Vinícius Júnior não vai ser o melhor do mundo nessa temporada de 23-24 que acaba de se encerrar. Na verdade ainda tem aí a Copa América pela frente, Eurocopa, pra gente poder falar a respeito do futuro melhor do mundo, se vai ser brasileiro ou não, mas eu trouxe aqui para vocês alguns motivos para vocês diminuírem um pouco o hype, já que depois da final da Champions League, onde o camisa 7 do Real Madrid se sagrou campeão pela segunda vez da Liga dos Campeões da Europa, fazendo o gol da final, muitos trataram ele como já é melhor do mundo, inclusive tá rolando aí algumas discussões na internet como se ele já tivesse ganho o prêmio, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês motivos pelos quais eu não acredito nisso. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Lembrando que aqui no Brasileiragem a gente fala de torcedor da seleção brasileira que se importa com a seleção, para torcedor que se importa com a seleção brasileira. E também não se esquece que aqui na descrição tem um link especial da Estrela Bet, uma das principais casas de apostas do Brasil, que trouxe para vocês, na verdade para quem criar cadastro, clicando no link exclusivo aqui da descrição, um bônus exclusivo, né, cupons ali especiais para vocês, vai ficar piscando na tela de vocês direto, oportunidades incríveis para vocês fazerem a sua fezinha nessa Copa América, Eurocopa. Tem muito futebol ainda pela frente, apesar do fim da temporada do futebol europeu. Tem o mata-mata da Libertadores, Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil, que vai pegar fogo aí, principalmente no segundo semestre desse ano, para você fazer uma graninha, se divertir também ali, né? Apostem com responsabilidade, somente para maiores de 18 anos, mas apostem com cupom exclusivo que tem aqui na descrição para vocês. E bom, esse vídeo aqui, ele não é feito com o intuito de criticar o Vinícius Júnior, nem nada do tipo, e sim criticar todo o contexto no qual ele está envolvido, que pode ser extremamente problemático para uma futura conquista individual, a maior conquista individual do futebol para o nosso jogador. Um dos principais motivos é, inclusive, né, as próprias confederações, a UEFA, a FIFA e todas que nomeiam votantes para esse tipo de premiação. Sinceramente, eu acredito que a gente tem um grupo de votantes nessas duas questões aí extremamente fora do ideal, digamos assim. Na última conquista do Messi, inclusive, a gente viu ex-jogadores como, por exemplo, o Obi Mikel justificando o seu voto pelo fato de que o Messi venceu a Copa América e a Copa do Mundo, sendo que o período nem contemplava a Copa do Mundo e muito menos a Copa América. Então, quantos Obi Mikels nós não temos votando nessas eleições? Sem contar que a gente sempre vê votos bizarros daqueles técnicos de seleções e também dos capitães de seleções, onde a gente sempre vê esses jogadores votando em companheiros de equipe ou conterrâneos, por exemplo. Muitas vezes fica ali visível e claro que o voto ou ele é automático ou ele é na camaradagem, para você não se complicar com ninguém, e eu acho que aí nós temos um problema, essa questão de ficar divulgando o voto dos jogadores. Então, especificamente, os votantes, para mim, são dos primeiros pontos aí que podem evitar que o Vinícius Júnior consiga um título. E não é como se o Obi Mikel não soubesse nada de futebol e eu soubesse pra caramba. Pelo amor de Deus, não vamos trazer esse tipo de argumentação para jogo. Mas a gente tá falando de um jogador milionário que teve uma carreira internacional aí muito interessante, por exemplo, e que não tem tempo de ficar assistindo futebol, principalmente um Real Madrid Girona, Real Madrid em Retafe, etc. Ele provavelmente só assiste os principais jogos, que para muitos é o principal critério, é o que vale de fato, mas sinceramente para mim é muito pouco para a gente poder justificar ou não uma possível não conquista de melhor do mundo do Vinícius Júnior. E eu acho que esses jogadores assistirem os principais jogos, nesse caso, é benéfico para o nosso Vini Júnior. Mas aí gera o meu segundo ponto de preocupação, que é a Eurocopa e a Copa América. Bom, aqui a gente já larga com desvantagem para o jogador brasileiro, até porque a Copa América tem muito menos visibilidade, muito menos motivos para se assistir, muito menos brilho, já que o Neymar não está na competição, o Messi para muitos aí está em fim de carreira, em marcha lenta e coisas do tipo, e mais do que isso, dessa vez a Conmebol teve a brilhante ideia de parear a Copa América com a Eurocopa, então talvez fique feio pra gente em alguns jogos em que claramente o nível técnico vai ser pior. Eu não sou daqueles que, assim como o Mbappé, defende, né, que a seleção brasileira e as equipes sul-americanas disputam uma eliminatória menos complicada. Não, não é isso que eu penso. Eu acho, inclusive, que as eliminatórias da Copa América, que na verdade aqui, né, da América do Sul, são tão complicadas quanto, pensando ali no prisma de Brasil e Argentina, contra quem você enfrenta. Até porque é muito mais complicado você enfrentar uma Bolívia na altitude do que você enfrentar Luxemburgo e diversas outras seleções
terríveis que tem ali no continente europeu. Mas quando você compara a Eurocopa, onde para você estar você precisa de mérito, com a Copa América, em que simplesmente se classificam todas as equipes da América do Sul e algumas equipes ali da América do Norte e Central que de fato mereceram ali por competição, né, estar nessa segunda competição que é a Copa América, aí de fato a gente tem ali uma diferença que na minha visão é maior e aí é vantagem para o futebol europeu. Então enquanto o Vinícius Júnior vai estar arrebentando ou não aqui na Copa América, a gente vai ter ali jogadores europeus dando passes ali à frente, né, um pouquinho de vantagem por conta da competição da qual eles vão jogar com a sua seleção. E outra coisa que a gente também precisa destacar, por falar em longe de eu ser o Mbappé, um jogador que acredita que as eliminatórias, o nível de enfrentamento europeu é muito maior do que a Copa América, vamos falar a respeito dele, o Mbappé. Sim, um jogador extremamente midiático, um jogador que na minha visão muitos têm uma boa vontade com ele acima do normal, digamos assim, um jogador que também fez uma boa temporada. Claro que não conseguiu grandes títulos, como por exemplo uma Champions League, na verdade deixou bastante a desejar e foi muito sumido no mata-mata, mas sim, ele é um jogador que pode se destacar e tirar a coroa do Vinícius Júnior nessa temporada. É um jogador que, na minha visão, apesar da grande massa ter mais simpatia pelo Vini Júnior do que pelo Mbappé, o Mbappé é mais midiático e é um jogador que muitos têm no imaginário como um jogador mais refinado, o futuro dessa geração. Enquanto que o Vinícius Júnior, muitas pessoas não querem dar o braço a torcer. Aqueles que chamaram ele de neguebinha lá atrás por preconceito ou não, certamente a gente tem uma parcela muito grande daquele bolo que não quer admitir que sim, ele merece ser o melhor do mundo. Então a gente tem ali uma empolgação muito grande por parte do Mbappé e sinceramente eu acho que o Vinícius Júnior vai ganhar esse melhor do mundo, mas não custa nada a gente torcer contra a tartaruga ninja francesa. E vou trazer aqui para vocês um destaque, digamos que um quarto motivo para a gente não acreditar tanto, que é as questões políticas que envolvem o Vinícius Júnior, né? Esse enfrentamento ali, nem político, né? Muito mais social, essa questão de Vinícius Júnior contra os racistas da Espanha, etc. Eu não vou entrar de forma muito profunda nesse tema, mas a gente precisa reconhecer que ele sofre perseguição por parte de alguns torcedores. Então é muito provável que ele sofra por parte de alguns jogadores e quem sabe até jogadores votantes dentro dessas eleições. A gente precisa lembrar que o Vinícius Júnior ficou atrás do Brozovic na última eleição ali de melhor do mundo, sendo que apesar de não ter sido campeão da Liga dos Campeões, ele fez uma temporada muito interessante, talvez até menos decisiva do que essa, mas melhor num todo, já que nessa ele ficou lesionado em alguns momentos. Então, se ele não foi contemplado com uma boa posição na última eleição, quem dirá nessa? Então, sinceramente, eu acho que ele vai vencer. Talvez esse vídeo não fosse nem tão necessário assim, mas eu acho que vale a pena a gente destacar alguns pontos pelos quais o Vinícius Júnior pode não ser o melhor do mundo. Sinceramente, eu pouco me importo com essas competições, né? Na verdade, essas premiações individuais. Eu sinceramente não ligo, acho que já caiu em descrédito há muito tempo. Enquanto o pessoal reclama da última eleição do Messi ou da última eleição do Modric, a gente tem muitos outros resultados passados que para mim tornaram essa eleição questionável e sinceramente eu nunca liguei para premiações individuais. Mas a partir do momento em que um jogador brasileiro pode vencer, eu sinceramente tô torcendo por ele, para a felicidade dele e mais do que isso por tudo que ele representa, não só um símbolo na luta contra o racismo, mas também um jogador que foi muito perseverante, né? Não desistiu nunca, sempre esteve disposto a escutar, a aprender, a melhorar. E eu, sinceramente, já disse em alguns momentos que eu não gosto dessa narrativa de que quem criticou o Vinícius Júnior estava 100% errado e tem que calar a boca. Eu prefiro a narrativa de que ele soube ouvir as críticas, algumas delas construtivas, outras não, mas isso formou quem ele é hoje. Um jogador que é um exemplo de superação. E, sinceramente, essa narrativa eu acho muito mais legal. Vamos torcer para ele ser o melhor do mundo. Primeiro brasileiro desde o Kaká, faz muito tempo. Bora torcer também para o Vini Júnior fazer uma boa Copa América. Isso vai ajudar. Inclusive a gente vai acompanhar essa competição aqui no nosso canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Já quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado. E também não se esquece de conferir o link na descrição. EstrelaBet, cupom exclusivo para você fazer uma fezinha. Quem sabe seleção brasileira para ganhar a Copa América. Ou então a Argentina, caso você goste aí do Lionel Messi e acredita que eles sejam favoritos. Vale a pena fazer uma fezinha ali, quem sabe também jogo a jogo. Vai ser muito interessante. Cara, Eurocopa eu também estou muito empolgado para poder botar um dinheirinho ali para me divertir. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!